No vídeo de hoje, alguns assuntos. Vitor Roque, recuperado. A Abel, o que é de Abel? Ele conseguiu de novo, hein? Roger Machado, a diretoria do Inter tomou uma decisão. Vai morrer abraçada com ele. Vai até o fim. Mesmo se tiver que comprar briga com o elenco inteiro. E o não jogo do Maracanã entre Corinthians e Fluminense. Fluminense e Corinthians, fruto das escolhas dos seus treinadores. Agora, eu que falo tanto de calendário aqui, vou condenar essas escolhas? Não sei. Não sei. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Deixa eu falar rapidíssimo da Golcase, porque nesse fim de semana as promoções continuam no site, hein? A garrafa Fresh com a base de silicone de brinde por R$ 159,90, a garrafa do seu time, que você personaliza, o escudo, o nome, muito bonito, muito legal, para você dar de presente, para você usar na sua mesa de trabalho, para você usar no dia a dia, na academia, tanto faz. O copo de cerveja com 35% off, o copo do seu time também. A Golcase tem uma linha oficial de produtos dos grandes clubes do Brasil, que você pode usar no dia a dia e pode presentear e vai ajudar o seu clube ao mesmo tempo. QR Code na tela, link na descrição, Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. Bom, Palmeiras atropelou o Internacional ontem de maneira impiedosa. Impressionante o primeiro tempo que faz o Palmeiras, revivendo grandes momentos, né, desse Palmeiras que a gente já viu na era Abel Ferreira e que a gente não vinha vendo nesse ano de 2025. Então ontem foi um time que teve Lucas Evangelista, né, começando, o Andréas entrou no segundo tempo, fez a sua estreia, o Facundo Torres pelo lado direito no lugar do Maurício. Ontem o Maurício não teve espaço no time, e aí essa é a grande alteração de sistema que a gente vê hoje nesse time do Palmeiras. É o Palmeiras que abriu mão de um ponta para ter Flaco Roque, né, a dupla, eu vou pegar, para ter os dois encaixados. E em alguns momentos aqui, de jogos difíceis do Vitor Roque, daquela fase mais complicada, de críticas e tal, eu dizia, olha, eu sinto falta, palmeirenses mais assíduos aqui vão lembrar, eu sinto falta do Vitor Roque mais por dentro, mais próximo do gol. Eu acho que às vezes o Vitor Roque está excessivamente aberto, né, pelos lados do campo, e você perde com isso esse poder de definição que o Vitor Roque tem. E acho que esse é um dos grandes benefícios desse encaixe com o Flaco. O encaixe que vocês vão lembrar começou lá naquele jogo com o Ceará, quando no segundo tempo os dois jogam juntos, o Abel faz essa mexida e o time vence o jogo, um jogo que era muito difícil, inclusive, não foi um jogo tranquilo, né, e o Palmeiras vence. E aí você passa a ter o Vitor Roque mais por dentro, mais próximo do gol, com um parceiro de ataque que ajuda nessa construção, na movimentação, a dinâmica encaixou, a mobilidade entre os dois ela existe, e aí o resultado é o que a gente tem visto nos últimos jogos. Dos últimos 15 gols do Palmeiras, o Vitor Roque participou de 10. Ele marcou 6 e deu 4 assistências nesse recorte específico. E ontem, cara, primeiro tempo do Palmeiras é assim, um atropelamento, Palmeiras agressivo, Palmeiras chegando, o primeiro gol sai rápido, sai muito rápido com o passe do Felipe Anderson pro Vitor Roque, pegando o rebote da entrada da área. Então, assim, você vai vendo várias vezes o Vitor Roque fazendo uma movimentação interessante, conseguindo algumas diagonais. Ele é um jogador também muito rápido, muito jovem, muito veloz e muito técnico. E com isso, o Internacional estava completamente perdido. A marcação do Internacional, quando o Vitor Roque atacava o espaço, o Aguirre e o Vitão ficavam lá naquela, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí um ia pra cima do Felipe Anderson, o outro tentava correr atrás do Vitor Roque e não conseguia. E assim o Palmeiras foi construindo naturalmente os seus gols num primeiro tempo assim de manual, num primeiro tempo maravilhoso, maravilhoso. Vale falar também da noite do Piquerez, com alguns passes, né, muito bem achados no jogo. Então, maravilhoso o desempenho da dupla, de novo, fantástico. A gente tá falando aqui muito do Vitor Roque, mas o que faz o Flaco Lopes, né, também puxando um pouquinho a marcação para poder abrir um pouco mais de espaço nas bolas que são enfiadas, que são lançadas e tocadas pro Vitor Roque, se entendendo com Felipe Anderson. Cara, a participação do Flaco Lopes, se entendendo com o Facundo, a participação do Flaco Lopes, ela é impressionante no jogo de ontem e em outros jogos também, né? Transitando, circulando o campo
em várias faixas e se entendendo, se associando com vários jogadores ao mesmo tempo, não só com o Vitor Roque. A gente fala muito da dupla Flaco-Roque, mas o Flaco Lopes não joga só pro Vitor Roque. Ele tem jogado com vários, ele tem combinado com vários jogadores do meio para frente. Então é um baita primeiro tempo e aí, de novo, né, nós temos que falar, né, de Abel Ferreira. Abel Ferreira, mais uma vez, encontrou uma solução. E outros momentos do trabalho do Abel foram marcados por isso. Por esgotamentos de determinados modelos e soluções que o técnico do Palmeiras encontrava dentro do elenco. Às vezes até com base, com tudo mais. Nesse ano, ele tem um elenco melhor à disposição, tem um elenco mais robusto à disposição, um elenco caro, e ele parece começar a encontrar uma nova maneira desse time jogar. Porque o que ficou muito gritante, muito latente no pior momento do Palmeiras nesse ano foi a dificuldade criativa do time. Como o time era um deserto de ideias, como o time era muito frágil para atacar. Meio acéfalo eu acho muito forte, mas com pouco repertório mesmo, do meio para frente. Algo também exaustivamente dito aqui no canal. Isso hoje mudou. Hoje é um outro Palmeiras, um outro. Se vai repetir isso até o fim do ano, se vai ser campeão da Libertadores, se vai ser campeão brasileiro, eu não sei. Não posso cravar isso. Mas o momento é de melhora. Visível. E essa melhora passa diretamente pelo encaixe entre Flaco Lopes e Vitor Roque. E isso é mérito do técnico do Palmeiras. Você pode não gostar do Abel, você pode achar o Abel isso, achar o Abel aquilo, continua achando o maior técnico da história do Palmeiras, continua achando o melhor trabalho do futebol brasileiro. Acho que depois da eliminação para o Corinthians, o nível de desgaste demonstrado pelo próprio Abel nos fazia crer que a coisa já tinha terminado. Aí é o próprio Abel. O Abel que ia para as coletivas do jeito que ia, dava a impressão de que ele não ia conseguir tirar mais coelho da cartola nenhum. Caramba, acabou, né? Não tem mais onde espremer da laranja. Gosta de laranja? Mas tem. Pior que tem. Porque com o Abel Ferreira sempre tem. Diante do grande potencial, da grande qualidade que ele tem como treinador, e está mostrando isso mais uma vez. Excelente vitória, se dando ao luxo no segundo tempo de descansar um pouquinho. Descansa, tira lá o Gustavo Gomes, entra o Bruno Fux, tira o Evangelista, né? Entra o Andréas Pereira para fazer a sua estreia, porque quarta-feira tem Monumental de Nunes. Quarta-feira tem, né? Tira Felipe Anderson mais na reta final do jogo, tira o Vitor Roque para ser aplaudido. É isso aí, grande vitória. Irretocável do Palmeiras, vai com muita moral para quarta-feira, muita mesmo. Esse é um dos grandes efeitos também dessa recuperação do Vitor Roque em campo, é a recuperação do psicológico, porque o Vitor Roque era um cara que estava sofrendo uma pressão enorme, porque ele bateu na Espanha e não deu certo. Bateu no Barcelona um sonho que não se realizou. No Betis, uma passagem que não deixou tanta marca positiva assim. Aí volta para o Brasil, tem meses difíceis, pega o pior momento da era do Abel, uma derrota em final para o Corinthians, uma perda de vaga para o Corinthians na Copa do Brasil, sabe, para o maior rival. E, pô, cadê aquele Vitor Roque? Cadê? Tem um efeito mental também. Tá recuperado, tá sorrindo o Vitor Roque, com o potencial que ele tem. Essa é a melhor notícia do ano para o palmeirense até agora. Quarta-feira eu vou narrar esse River e Palmeiras na GE TV a partir das 8 da noite, ao vivo, com imagens, sinal aberto, Brasil inteiro. Libertadores da América, jogo do ano para o Palmeiras, né? Primeiro jogo do ano, teremos alguns outros. Na verdade tivemos já, né, outros jogos do ano, não é o primeiro. Tivemos os derbys onde o Palmeiras não saiu também, pode sair bem agora. Internacional, vamos lá. Ontem, a direção do Internacional tomou a decisão de, eu não sei se cair atirando, mas de abraçar o Roger e falar o seguinte: olha, nós vamos com ele, independentemente do que acontecer, nós estamos com ele, nós estamos juntos, porque a fala do José Olavo Bisol, vice de futebol do Internacional, ela deixa isso muito claro. A diretoria do Inter optou por comprar o barulho do treinador e sim dispor com o elenco. Porque a fala do Bisol é a seguinte, abre aspas, perder faz parte. O que não podemos é chegar aqui e perder da forma que nós perdemos. Deveriam ter mais ímpeto, capacidade de mobilização, postura. Foi o que não mostraram os nossos atletas, fecha aspas. Ele mirou um único alvo. E eu acho que tem um erro aqui do Bisol. Acho que tem um erro.
Porque se o time fica 12 dias numa data FIFA, 10, né? Porque parece que folgou 2. Então você fica 10 dias treinando uma data FIFA. Teve história do resort também, não teve? Que o Inter foi para uma... Mais uma vez, né? Eu tinha visto isso aqui, que o Inter foi buscar uma nova mobilização. Isso, teve uma dinâmica num resort em Porto Alegre para reforçar a ideia de mobilização e tal. Se o time volta depois desse período, indo até para resort, mostrando falta de ímpeto, tô pegando as palavras do Bisol, falta de mobilização e falta de postura, isso não é culpa só dos jogadores. Isso é atribuição também do treinador. O treinador também não está conseguindo tirar isso dos caras, meu Deus do céu. Por que é só o grupo? Isso também passa por eles. Me parece que é a defesa do indefensável, porque tudo bem, às vezes acontece do treinador fazer de tudo e os caras não corresponderem. Mas o caso do Roger, ele vai nos dando uma impressão de ser um caso já sem solução, porque o Roger não mostra, se você olhar até as coletivas do Roger, não, estamos buscando alternativas, eu tenho que buscar alternativas, ele fala isso há muito tempo. As explicações do Roger Machado, elas são as mesmas, as soluções que ele tenta encontrar para o time, elas são as mesmas. O time volta de uma data FIFA com muito tempo para treinar, e não tendo mais competição meio de semana, porque o Inter já caiu da Libertadores e do jeito que caiu, já caiu da Copa do Brasil e do jeito que caiu, e você não vê mudança nenhuma. E você vê a insistência lá no 4-2-3-1, você vê inclusive o Roger indo de peito aberto dentro do Allianz numa escalação muito arriscada que eu já ouvi na sexta-feira os colegas de Porto Alegre, caramba, Roger, vai? Então você, sabe, defender um trabalho como o do Roger é uma decisão, é uma escolha muito difícil do Bisol e da diretoria do Grêmio, do presidente Alexandre Barcelos. É uma escolha muito difícil porque é um trabalho que parece ter acabado há semanas. Há semanas. Quando foi Inter e São Paulo? Deixa eu pegar a data desse jogo. Porque eu lembro de ter narrado esse jogo, era um domingo à noite, e o Inter perde para o São Paulo dentro do Beira-Rio. E ali eu fiz um vídeo no dia seguinte, vocês vão lembrar. E eu falava, cara, eu me espantei. Aqui, ó, 2-1, dia 3 de agosto. Início de agosto, galera. Nós já estamos no mês de setembro. Tem um mês e meio esse jogo. Eu me espantei, não só com a derrota por 2-1. São Paulo abre 2-0, depois o Tabata diminui de pênalti, mas termina 2-1. Mas eu me espantei com a desmobilização geral do Internacional naquela noite. Isso me chamou a atenção e foi tema de vídeo na segunda. Eu falei, cara, nós estamos em agosto. O Inter ainda tem um mata-mata de Libertadores para disputar, porque ele ainda estava envolvido nos confrontos contra o Flamengo. Isso foi antes daquela sequência de 3 jogos contra o Flamengo, 2 da Libertadores e 1 do Brasileiro. E eu disse, caramba, o Inter tem Copa do Brasil, tem Libertadores, e o Inter parece viver um clima de fim de feira. O ano acabou, 11 mil pessoas no Beira-Rio, naquele Inter e São Paulo, um clima frio, o time perde... Não tem mobilização depois do jogo, não tem vaia, não tem protesto, não tem nada, o torcedor vai embora meio que resignado. Isso me assustou. E é esse o panorama que a gente continua encontrando no Internacional. E me desculpa, isso é atribuição do treinador. Se tem alguém que precisa mobilizar novamente os caras, encontrar uma maneira, é o treinador. Se ele está tentando de tudo e não está conseguindo, o problema não está só no elenco, o problema também está no treinador. Então esse é o meu temor desse diagnóstico do Bisol, ser um diagnóstico extremamente impreciso. Agora tem um Grenal, tem semana de Grenal. A gente já viu na história a direção do Internacional tomar decisões assim, trocar treinador na semana de um Grenal para tentar um fato novo, vamos tentando. Já vimos. Eu acho que trocar nesse momento, se a diretoria do Inter entendesse, e acho que não vai entender, que é o momento de alterar o quadro, mudar o trabalho, essa mudança ela não deveria ser pensando exclusivamente no Grenal, porque isso é um erro. Isso é um erro. A gente sabe da importância do Grenal. Mas o problema do Inter, ele é muito mais profundo do que ganhar um Grenal. Até porque esse ano o Inter já ganhou o Grenal, o Inter já ganhou do Grêmio no Gauchão, foi campeão. O problema é muito maior. É possível ganhar um Grenal? É, porque o Grêmio também está num momento terrível. Terrível. Né? Nenhum nem outro tem se salvado nesse momento. Então é possível? Sim. É possível ganhar o Grenal. Agora, o que virá depois? Você vai ganhar o Grenal como? Você vai ganhar o Grenal a duras penas, você vai ganhar o Grenal muito na fragilidade do adversário, os teus problemas vão continuar. Então você precisa resolver a raiz do problema. Porque é o seguinte, você consegue mandar... Porque aí tem outro ponto. Vamos que o Bisol esteja certo. O problema é o elenco, tá? Tudo bem. Não é o treinador. Você consegue trocar o elenco todo agora? Você não consegue. Nem agora, nem em janeiro vai ter dinheiro para fazer isso. Você não vai conseguir.
Esse é outro problema do futebol. Pô, Jorge, então você está dizendo que no final o elenco sempre vence. Ué, a vida como ela é, galera. Estamos sempre entre o ideal e o possível. O ideal é você conseguir... os caras não estão se dedicando, não estão correndo, a culpa é deles, vai embora. Só que isso não é possível, porque isso gera um ônus enorme para o clube, para o Internacional, que já tem muita dificuldade no mercado, até de credibilidade. Como é que você vai resolver isso? Trocando 10 caras? Não tem como, não tem como. Eu ouvi algumas críticas ao Alan Patrick. Deixa eu dar minha opinião sobre o Alan Patrick, de alguém que acompanha mais distante, evidentemente, o Internacional. Me parece que assim, ontem, eu entendo, pô, o time tá tomando de 4, a galera vai se emputecer e vai mirar o canhão pra todo mundo. Pô, esse é o Alan Patrick, esse é o craque do time, esse é o cara que resolve. Sem o Alan Patrick a coisa estaria muito pior nesse ano. É a impressão que eu tenho. Ele é a reserva técnica que o Internacional tem. Só que também é o seguinte, é um Alan Patrick já muito bem marcado pelos adversários, não esqueça disso. Isso é importante. É o Alan Patrick que não consegue criar porque ele está sempre muito cercado. Ele está sempre muito vigiado. Aí a bola não chega no ataque. Aí o ataque fica lá, sofrendo da solidão. Ó vida, ó céu, cadê a bola? A bola não chega. Porque você não tem alguém para fazer essa bola chegar. Porque o Alan Patrick está encaixotado. Então, você também precisa... Assim como no Palmeiras, o Abel Ferreira encontrou uma maneira de salvar o Vitor Roque, elevar o desempenho do seu principal... Não cai não o microfone, pelo amor de Deus. Do seu principal jogador, é a atribuição do Roger Machado. Caramba, minha reserva técnica é o Alan Patrick. Ele não está conseguindo jogar. Eu preciso achar a solução. Mas você não vê no Roger Machado de hoje uma perspectiva disso acontecer, sabe? Não vê. Então... Mas vamos ver o que será dessa semana de Grenal. Tumultuada, muito difícil no Inter, muito difícil. E como essa fala do Bisol vai bater lá dentro do vestiário, no elenco. É isso que me deixa curioso para acompanhar os próximos dias do Internacional. Vamos lá, Fluminense e Corinthians, eu não quero perder muito tempo falando desse jogo, porque foi um não jogo. O Fluminense até finalizou um pouco mais. O Corinthians ganhou o jogo sem uma finalização real, concreta, perigosa. Teve um chute do Maicon que foi travado no primeiro tempo, depois de um escanteio na entrada da área. E a batida de falta do Mateuzinho, que faz uma curva, passa na frente do André Ramalho e entra. Você pode ganhar jogo assim. Quantas vezes eu falo, né? Você tem diferentes maneiras de chegar à vitória do futebol. Você pode ser reativo, você pode ser propositivo, você pode ganhar com 30 finalizações, você pode ganhar com uma finalização. Quantas vezes, né? Ladainha véia. E ontem aconteceu de novo. O meu ponto aqui sobre o jogo é o seguinte. Com as escolhas, com o Fluminense poupando tantos titulares e com o Corinthians sendo tão defensivo, jogando com linha de 5, voltou do intervalo com mudanças e continuou com a linha de 5 e só foi mudar isso a partir dos 20 minutos do segundo tempo, estava claro que o jogo não seria bom, né? Eu olhei e falei, ai meu Deus do céu, estou aqui num sábado à noite, sozinho em casa, né? Daqui a pouco tem que ir lá buscar as meninas que estão aqui perto da casa de uma amiga. Ai meu Deus do céu, vou parar para ver esse jogo e já vi que vou me estressar. Ou vou me estressar ou vou dormir, mas eu não posso dormir porque eu tenho que sair para buscar as meninas. Nesse nível, né? Eu já não esperava muita coisa do jogo. O ponto é, por que foi necessário alterar tanto? O Renato Gaúcho tem falado, pô, olha, a gente tem jogos a cada 3 dias. Semana que vem já tem Sul-Americana. Nesse último meio de semana teve Copa do Brasil. Tudo bem. Eu digo que o nosso calendário é uma rodovia sem acostamento, que é impossível você administrar 3 competições, ganhar 3 competições nessa configuração e que eu entendo treinadores que alteram seus times para dar esse descanso, até porque é uma questão de ciência aí, é fisiologia, é preparação física, né? Então eu não vou brigar com isso, eu sou leigo no assunto, não vou ter a pretensão aqui de pagar de especialista. Agora, me parece um pouquinho excessivo você tirar do time titular, dos 10 caras de linha, 8 da relação do jogo. Dos 10 jogadores atualmente titulares do Fluminense, 8, não é que estavam no banco, não estavam nem relacionados. Aí você quer o quê? Você vai montar um time totalmente diferente, um time que pode até estar mais descansado, mas não tem entrosamento, tem uma baixíssima minutagem junto. Como é que você vai querer que o Fluminense tenha controle de bola, tomadas corretas de decisão, repertório para criar, uma saída de bola? Saída de bola do Fluminense no primeiro tempo foi um caos. Aliás, foi um jogo que concentrou muitos jogadores no meio-campo, dos dois times. Você tinha lá 5 de um lado, 5 do outro, concentrados e encaixotados ali no meio-campo, e o jogo não fluía. E o jogo ficava travado naquele pedaço do campo. Então, o meu ponto é esse. E olha que o Fluminense, tecnicamente, tinha um time mais interessante que o Corinthians em campo, né?
Você tinha o Ganso, que acabou saindo machucado no final do primeiro tempo. Você tinha o Santiago Moreno, que até fez um primeiro tempo legal lá na Vila contra o Santos, mas acho que precisa mostrar mais, mas é um jogador tecnicamente interessante. Mas é muito difícil você criar alguma coisa nas condições que o Fluminense foi escalado ontem. Então, meu ponto é, entendo, Renato, entendo qualquer treinador, entendo mesmo, qualquer treinador que precise mudar o time de um dia para o outro, porque ele joga quinta, sábado, terça, viaja, volta, mata-mata, brasileiro, tudo bem, eu entendo. Agora, você tirar todo o time titular, praticamente, você mudar inteiro o teu time, é muito difícil, cara. Aí não tem como. Era um jogo dentro de casa. O Fluminense jogou também no Maracanã na quinta-feira, na quarta-feira. Então ele não teve viagem. Ele vai ter agora para a semana que vem. Mas ele não teve viagem. Nós estamos vindo de uma data FIFA, onde o calendário ficou parado por 12 dias. Me pareceu excessivo o que fez o Renato hoje. Ontem, no caso, né? Hoje são 9h28 da manhã do domingo, 14 de setembro. Ontem, me pareceu excessivo o que fez o Renato. E cobrou esse preço. Você vai olhar... eu até vi algumas análises. Pelo menos a defesa se comportou bem com o Ignacio, com o Igor Rabelo. Mas, caramba, assim... O Corinthians não existiu muito também em termos ofensivos. Vamos falar a verdade. Sejamos justos, né? Sejamos absolutamente justos. Então, assim... Era um Corinthians desfalcado, um Fluminense mais desfalcado ainda... E a bolinha vadia que entrou do lado do Corinthians poderia ter sido o Fluminense, poderia ter sido uma cobrança de falta também que resolveria o jogo. Aliás, é o típico jogo resolvido em bola parada, né? De tão ruim que foi, não que seja demérito, mas por baixo, construindo, com bola rolando, seria muito difícil acontecer alguma coisa. Essa é a verdade. Então, a frustração é essa, porque o Fluminense até se comporta melhor, perde para um time que não conseguia finalizar, um jogo dentro de casa totalmente ganhável. E só um lembrete, tudo bem, foco na Copa do Brasil, semifinal contra o Vasco, agora é só em dezembro. Foco no Lanús, terça-feira tem o jogo lá na Argentina, ok, Sul-Americano é uma possibilidade de título, mas não dá para largar o Campeonato Brasileiro, como fez o Atlético Mineiro no ano passado e quase pagou o pato, e quase se deu muito mal. Então, o Fluminense precisa abrir o olho nisso. Entendo, mas ontem poupou gente demais. Aí me pareceu exagero e acabou pagando o preço pelo exagero. E o Corinthians, como é que estava o Corinthians ontem? Corinthians completamente remendado. Isso é importante ser dito, isso é necessário ser dito. Né? Sem Memphis, sem Garro, Yuri Alberto entrou só no segundo tempo e sai com um resultado maravilhoso. Sim, simplesmente maravilhoso. Um time remendado do Corinthians ontem, vai e ganha o jogo sem os seus principais jogadores dentro do Maracanã. Tem muito o que dizer. Foi um Corinthians que teve muita dificuldade para jogar, Corinthians muito do meio campo para frente, muito mexido, muito desfalcado, e aí você tinha o Mateuzinho e o Bidu dando amplitude, dando escapadas pelos lados para tentar compensar a falta de criatividade que o Corinthians teria sem Memphis, sem Garro. Então você colocava velocidade com os seus pontas, com alas, né? Laterais que eram alas e que acabavam ajudando a distribuir um pouquinho mais o jogo, já que você não tinha o cara para clarear a jogada. Então vamos no jogo mais agudo. Mas foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim do Corinthians, mesmo tentando essas escapadas com os seus alas. Foi um jogo de pouquíssima criação, um chute travado no primeiro tempo. No segundo tempo entra o Thales Magno, entra o Yuri Alberto, numa correria do Thales Magno sai a falta e sai a cobrança de gol do Mateuzinho e só não tem muito o que falar do jogo do Corinthians ontem. Ganhou um jogo onde ele foi inferior, onde ele estava muito desfalcado, onde ele não tinha conseguido colocar o goleiro do Fluminense para trabalhar e a bola passou na frente da testa do André Ramalho. Ele até falou na Record depois do jogo, falou, não, eu sou muito ético, eu não vou tirar o gol que não é meu, a bola fez um ventinho aqui, o gol é do Mateuzinho e acabou e ganhou o jogo. Né? Quando soltou um pouquinho mais, né? Porque ele joga num 5-4-1 no primeiro tempo, ele volta com linha de 5 no segundo tempo, mesmo com as mudanças, aí depois ele desfaz, e ali nesse momento sai o gol do Corinthians um pouco depois disso, quando ele abandonou o sistema de linha de 5. Mas no geral, no mais, assim, não tem muito o que falar do jogo. O Corinthians ganhou um jogo que parecia impossível de ganhar pelo que a gente estava vendo do jogo, mas o futebol é isso aí.
São 3 pontos muito importantes para respirar numa situação de campeonato brasileiro que é bem difícil, que é bem delicada. E como eu disse aqui, a Abel, o que é de Abel, a Dorival, o que é de Dorival. Cara, o Dorival tem conseguido nessas últimas semanas fazer muito mais com os problemas que ele tem hoje, muito mais do que eu mesmo imaginava. O Dorival está se virando, a verdade é essa. O Dorival está se virando com o que ele tem, com as ausências, com a falta de reforços, com o transfer ban, com janela que já fechou. Ele está se virando, do jeito que dá. Não acho que a temporada do Corinthians vai terminar maravilhosa. Acho que o Corinthians ainda terá muitas dificuldades em alguns jogos, como teve ontem. Mas vai somar os seus pontinhos também pela qualidade que tem de alguns dos seus jogadores. Acho que isso esse é um fator muito importante. Corinthians briga para não cair? Eu acho que não pela qualidade que ele tem no elenco de alguns jogadores específicos, com potencial de resolver jogos. Coisa que alguns outros clubes que estão ali embaixo não têm nesse volume. O Santos não tem a quantidade de jogadores para resolver partidas que o Corinthians tem. O Vasco não tem a quantidade de jogadores para resolver partidas que o Corinthians tem. O Grêmio não tem, o Vitória não tem, o Corinthians tem. O problema é que esses caras precisam jogar, né? Se eles ficarem o tempo todo machucados, se você não tiver o Garro, não tiver o Memphis, o Carrilho, você já não tem até o fim do ano, por mais que tivesse vindo mal. O Yuri tá ali num processo de retomada. Você precisa ter esses caras, porque se não tiver, meu amigo, aí, coitado do Dorival, né? Aí é tirar leite de pedra mesmo. Mas a vitória ontem, ela é muito, muito importante. 7 pontos acima da zona de rebaixamento, respiro e vambora, né? Ganhou um jogo assim, suou sangue para ganhar o jogo. Ganhou, é isso que importa. Jogou mal, ganhou. Você vai jogar mal em alguns momentos no campeonato e vai precisar ganhar. Você só não pode jogar mal o tempo todo. Aí realmente você vai se afastar das vitórias. Mas pontualmente, jogou mal, ganhou, é para festejar. Pelo contexto, pelas circunstâncias, é claro que é para festejar e muito o resultado de ontem. O que você pensa? Vídeo feito nesse domingo. Desejo que você tenha um excelente domingo. Te vejo hoje às 4 na GETV, São Paulo e Botafogo, Brasileirão. Eu narro com todo o time lá da GETV. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.